experiências científicas proibidas, descobertas, ocultas ou banidas. A ciência é uma busca incessante pelo conhecimento, impulsionada pela curiosidade humana. Desde os primórdios, desvendamos os segredos da natureza e do cosmos. Mas e se algumas descobertas fossem tão perturbadoras que tivessem que ser ocultadas do público? Hoje, vamos mergulhar na história da ciência para examinar algumas das experiências mais controversas já realizadas. Experiências cujas implicações éticas ainda reverberam até hoje. A experiência de Tuskegee. Uma mancha na história da medicina. Nossa jornada começa no Alabama, onde uma injustiça se desenrolou sob o pretexto da pesquisa médica. Este estado, já marcado por profundas desigualdades sociais e raciais, tornou-se o cenário de um dos maiores escândalos da história da medicina. Em 1932, durante a Grande Depressão, a comunidade negra pobre do condado de Macomb enfrentava dificuldades inimagináveis. A pobreza extrema e a falta de acesso a cuidados médicos adequados deixavam essa população vulnerável a doenças e exploração. Quase 400 homens afro-americanos foram recrutados para um estudo sobre a progressão da sífilis. Eles foram atraídos com a promessa de tratamento gratuito para suas doenças, mas essa promessa nunca foi cumprida. Eles foram enganados sobre a verdadeira natureza do estudo e não receberam tratamento. Em vez disso, foram usados como cobaias humanas, sem o seu conhecimento ou consentimento. Os pesquisadores observaram a progressão da doença, documentando os efeitos devastadores. Eles registraram meticulosamente cada estágio da sífilis, sem qualquer intenção de aliviar o sofrimento dos participantes. Cegueira, doença mental, problemas cardíacos e morte tornaram-se o destino de muitos. As consequências físicas e psicológicas foram imensas, afetando não apenas os homens envolvidos, mas também suas famílias e comunidades. Na década de 1940, a penicilina tornou-se disponível, mas os pesquisadores optaram por não tratar os participantes. Mesmo sabendo que a cura estava ao seu alcance, eles preferiram continuar com o estudo cruel. Por 40 anos, a experiência de Tuskegee continuou, até ser revelada em 1972. A exposição do estudo chocou a nação e o mundo, levantando questões sérias sobre ética médica e direitos humanos. O estudo expôs as consequências devastadoras do preconceito e da desigualdade. Ele mostrou como a discriminação racial pode permear até mesmo as instituições de saúde, causando danos irreparáveis. Em 1997, o presidente Bill Clinton emitiu um pedido formal de desculpas. Ele reconheceu a gravidade da injustiça cometida e a dor causada às vítimas e suas famílias. As cicatrizes da injustiça permanecem, impactando os cuidados de saúde até hoje. A desconfiança nas instituições médicas, especialmente entre as comunidades afro-americanas, é um legado duradouro deste estudo. A experiência de Tuskegee serve como um lembrete da importância da ética e do consentimento informado. Ela sublinha a necessidade de garantir que todos os pacientes sejam tratados com dignidade e respeito. Ela destaca a necessidade de vigilância e compaixão na pesquisa científica. Os pesquisadores devem sempre priorizar o bem-estar dos participantes e agir com integridade. As lições da experiência de Tuskegee são um lembrete constante dos perigos do preconceito e da negligência. Elas nos ensinam a importância de lutar contra a discriminação em todas as suas formas. É um capítulo sombrio da história médica que nunca deve ser esquecido. A memória deste estudo deve servir como um alerta para futuras gerações, garantindo que tais atrocidades nunca mais se repitam. A experiência de Milgram, obediência cega e a escuridão interior. Em 1961, na Universidade de Yale, o psicólogo Stanley Milgram conduziu uma experiência inovadora sobre obediência à autoridade, que viria a se tornar uma das mais famosas e controversas da história da psicologia.
Voluntários foram recrutados para um estudo que, supostamente, investigaria a relação entre memória e aprendizado, sem saberem o verdadeiro propósito do experimento. Eles foram informados de que seriam professores em um experimento sobre os efeitos da punição na aprendizagem, uma explicação que mascarava a verdadeira natureza do estudo. Outro participante, o aluno, foi conectado a eletrodos, mas, na verdade, ele era um ator e não estava realmente recebendo choques. Os professores deveriam administrar choques elétricos de intensidade crescente para cada resposta incorreta dada pelo aluno. À medida que a experiência avançava, os gritos de dor do aluno aumentavam, criando um cenário de grande tensão e desconforto para os professores. O pesquisador, uma figura de autoridade, incentivava os professores a continuar, assegurando-lhes que a experiência devia prosseguir, independentemente dos gritos de dor. A maioria dos participantes, apesar de hesitarem e mostrarem sinais de angústia, continuou a administrar choques até a voltagem máxima, seguindo as instruções do pesquisador. A experiência de Milgram revelou a disposição humana de obedecer à autoridade, mesmo quando isso significava agir contra a própria moral e ética. Ela expôs o lado sombrio da obediência e a capacidade de crueldade que pode emergir sob certas condições de pressão e autoridade. O estudo levantou questões éticas profundas sobre o poder da autoridade e a fragilidade da autonomia humana, questionando até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para obedecer ordens. Ele provocou um intenso debate ético e levou à criação de diretrizes mais rigorosas para a condução de pesquisas em ciências comportamentais, visando proteger os participantes de danos psicológicos. O legado da experiência de Milgram continua a moldar nossa compreensão do comportamento humano, destacando a importância de questionar a autoridade e refletir sobre nossas ações. Ele nos lembra da importância do pensamento crítico e da coragem de questionar a autoridade, especialmente em situações onde a moralidade está em jogo. É um conto de advertência sobre a necessidade de resistir à tirania da conformidade e de manter nossa integridade moral, mesmo diante de pressões externas. Capítulo 3. A experiência da prisão de Stanford. O papel desumanizador. Em 1971, na Universidade de Stanford, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu uma experiência inovadora sobre os efeitos psicológicos da percepção de poder e autoridade. Voluntários foram cuidadosamente selecionados e designados aleatoriamente para os papéis de guardas ou prisioneiros em uma prisão simulada, criada nos porões da universidade. Os guardas, vestidos com uniformes militares e óculos de sol espelhados para desumanizar ainda mais sua aparência, receberam a tarefa de manter a ordem e a disciplina. Os prisioneiros, por outro lado, foram vestidos com macacões humilhantes e identificados apenas por números, sendo presos em suas celas escuras e apertadas. A experiência, inicialmente projetada para durar 2 semanas, rapidamente se transformou em um conto de brutalidade e humilhação, com os guardas assumindo seus papéis com um zelo inesperado. Os guardas exibiram um comportamento sádico e abusivo, impondo punições severas e arbitrárias aos prisioneiros. Os prisioneiros, por sua vez, tornaram-se passivos e desmoralizados, exibindo sintomas de estresse psicológico severo e perda de identidade. A experiência teve que ser abruptamente encerrada após apenas 6 dias, devido à intensidade do sofrimento psicológico observado. Os resultados chocaram o mundo, revelando o poder da situação de influenciar o comportamento humano de maneiras profundas e perturbadoras. A experiência da prisão de Stanford expôs o lado sombrio da natureza humana, mostrando como circunstâncias específicas podem levar pessoas comuns a cometer atos extraordinariamente cruéis. Ela destacou os perigos da desindividualização, onde a perda de identidade pessoal pode levar à conformidade cega e ao comportamento abusivo. O legado da experiência da prisão de Stanford
continua a moldar nossa compreensão da psicologia do poder e da autoridade, influenciando estudos e debates até os dias de hoje. Ele serve como um lembrete constante da necessidade de vigilância, empatia e responsabilidade ética em posições de poder. A experiência da prisão de Stanford continua sendo um estudo fundamental na psicologia social, oferecendo lições valiosas sobre a natureza humana e o impacto das estruturas de poder. À medida que emergimos dessas experiências controversas, somos deixados com uma sensação de inquietação. As experiências que exploramos, a experiência de Tuskegee, a experiência de Milgram e a experiência da prisão de Stanford, servem como contos de advertência. Elas revelaram verdades perturbadoras sobre a natureza humana. Expuseram nossa disposição de obedecer à autoridade e a capacidade de crueldade quando em posições de poder. À medida que olhamos para o futuro da pesquisa científica, devemos fazê-lo com cautela. A busca pelo conhecimento deve ser sempre temperada pela ética e compaixão. Devemos garantir que o progresso científico nunca venha à custa do sofrimento humano. Essas experiências são exemplos de como a ciência pode ultrapassar limites perigosos. Será que existem outras descobertas ainda escondidas, cujas implicações são tão perturbadoras que jamais serão reveladas ao público? Se você quer saber mais sobre os mistérios ocultos da ciência e do mundo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo.